Olá, pessoal. Ontem eu fiz uma enquete a respeito da pergunta se você sabe o que significa simbolicamente uma mulher saber o seu verdadeiro nome. Então, eu quero me aprofundar um pouquinho nisso numa live, mas eu já quero começar a trazer aqui algumas informações sobre esse aspecto da psique humana. E aí, especialmente sobre a psique feminina, acontece um fenômeno que é cultural, de que a mulher se norteia e se nomeia muito através do masculino. Então, às vezes, por exemplo, é muito comum uma mulher que abandona a sua identidade, até porque ainda está muito pouco clara, muito pouco lúcida, e faz escolhas inconscientes e muitas vezes abandona a sua própria identidade. Em todo ser humano isso acontece, mas culturalmente na psique feminina isso é muito mais forte. Então, o que significa realmente a mulher que sabe o seu próprio nome? Então, eu vou ler aqui um trechinho e depois eu quero me aprofundar numa live falando a respeito desse aspecto da psique. Então, aqui, ó, o poder do nome. Dar o nome a uma força, uma criatura, uma pessoa ou a um objeto tem algumas conotações. Nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado pelo seu significado mágico ou auspicioso, saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. E o motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo está na proteção do seu dono, para que ele ou ela possa crescer e cumprir o potencial do nome, e na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o evite ou prejudique. E assim, para que a autoridade daquela pessoa possa se desenvolver até as proporções mais plenas. Quando nomeamos, descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza de uma mulher, não importando as personalidades dos aspectos opostos. Essa identificação e esse vínculo são chamados de amor a si mesmo. Então, o que significa quando a mulher, ou o homem, né, mas mais as mulheres, ela perde a sua identidade? Porque ela faz escolhas pautadas muitas vezes em compreensões totalmente inconscientes da sua própria natureza real. Muitas pacientes não sabem, por exemplo, nem o que elas gostam, elas não sabem nomear quais são os seus atributos, suas qualidades. Isso tem a ver com esse aspecto que eu estou falando. Esses eus totalmente inconscientes que faz com que ela tome decisões, ela faça escolhas equivocadas na vida. Muitas vezes ela cai numa espécie de desilusão porque o que ela escolhe não tem nada a ver com ela. Vou dar um exemplo aqui. Muito comum a mulher num relacionamento amoroso, ela ter um estilo de música que ela gosta, que ela aprecia, e aí ela encontra um amor, ela vai lá, abandona e começa a seguir o tipo de música que o namorado gosta. Ou, outro exemplo, a pessoa é totalmente dona de si, mas aí vem alguém ou faz uma crítica ou faz uma observação negativa e ela já fica para baixo, ela já começa a questionar, será que eu devo ser isso mesmo? Eu realmente devo ser muito incompetente? Ou eu realmente devo ser muito limitada? Por quê? Porque ela não sabe o seu nome. Uma pessoa que descobre o seu nome, eu não gosto muito dessa palavra autoconhecimento, que já está tão banalizada, mas eu vou falar autoconhecimento. Quando a mulher conhece a si mesma, começa a amar seus aspectos positivos e negativos, ninguém vai ter o poder de dizer para ela
o que ela é e o que ela deixa de ser. Porque ela sabe o seu nome. E aí, esse autoconhecimento não é só do mundo interno, é do mundo externo também. Então, muitas vezes as pessoas falam, autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Não, é também conhecer os outros um pouco, através da sua ação no mundo. Então, quais são as minhas faces diante do mundo? Como que o mundo me lê, mais ou menos ali? Tem um certo denominador comum, uma certa forma de observar isso, que é capaz de nos nortear para a gente descobrir aspectos de nós mesmas. Então, eu quero depois trazer, isso vai ser no YouTube, eu quero fazer uma live sobre isso, se aprofundando mais nesse aspecto do eu, dos aspectos do eu interno e do eu profundo. Quando a gente fala do eu interno mais superficial, nós estamos falando do eu criança, nós estamos falando do eu observador, do eu inferior, do eu mascarado. E eu vou me basear no livro Mulheres que Correm com os Lobos, e eu vou me basear num livro chamado Gente que Mora Dentro da Gente. Esses livros, a maioria desses livros eu sugiro, né, que os pacientes leiam, porque são livros que realmente trazem clareza sobre esses assuntos. Então, eu vou trazer aqui esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, o conto é o Manauí, e o livro Gente que Mora Dentro da Gente. Para conhecermos o nome do eu profundo, né, da psique profunda, do inconsciente, eu vou trazer o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E do eu do dia a dia, do mais superficial, eu vou falar do livro Gente que Mora Dentro da Gente, que tem a ver com as nossas personas, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou deixar que vocês, depois eu coloco aqui a data possível para a gente fazer essa live, e eu quero trazer no YouTube. Um beijo para vocês. Obrigada aí pela presença de cada uma. Bom dia a todas. Foi rapidinho aqui só para a gente poder iniciar, falar um pouquinho sobre o que vem pela frente. Beijo para vocês.